Todo mundo quer ouvir de Deus. Pelo menos na teoria, todos querem ou acreditam que querem ouvir de Deus. E realmente ouvir do nosso Senhor é um aspecto crucial da nossa jornada, é um aspecto muito importante na vida de um cristão. Quando a gente entende que Deus fala conosco, isso gera em nós, profunda alegria. E quando a gente pensa que Deus não está falando com a gente fica meio deprê. Então, se você cresceu numa casa de crente, você assistiu uns desenhinhos que tinham uns momentos onde Deus falava, com o nosso protagonista bíblico. E era uma coisa tipo, pá! Ou talvez mesmo hoje, indo pra igreja, você escuta a história e o testemunho de alguém e tem dois tipos de pessoas, ou vamos chamar, dois tipos de atitudes para quando você escuta o testemunho de alguém. Uau, que testemunho incrível. Como se encoraja a minha fé. Um dia eu vou viver e isso nunca vai acontecer comigo. Agora, por mais que seja extremamente importante, extremamente absurdo se você pensa nisso, que o Deus Altíssimo, aquele que nunca foi criado e criou todas as coisas, quer falar com você, meu irmão, que vida maravilhosa é essa? Então hoje eu quero falar com você sobre ouvir a Deus, e eu quero começar dizendo que sim, você pode ouvir a Deus. Mateus 7,7 diz que aqueles que pedem, recebem, aqueles que buscam, encontram. Diz que para aqueles que batem a porta lhes será aberta. O versículo 8 diz que todos que pedem, recebem, e todos que procuram, encontram. Então a Bíblia te promete que se você quer procurar a Deus, você vai encontrar Ele, se você quer ouvir, você vai ouvi-lo. Jeremias 29,13 diz que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, então nós iremos encontrá-lo. Nós temos um livro recheado de promessas que nós podemos ouvir a esse Deus. Então entenda, você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir Deus falando com você. Isaías 30:21 diz o seguinte: uma voz atrás de você dirá, este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Desde o Velho Testamento, o Senhor prometeu para nós o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo na nossa jornada, se devíamos ir para a esquerda ou para a direita. O que me leva ao meu próximo ponto aqui, não somente nós podemos ouvir de Deus, mas nós devemos ouvir de Deus, nós precisamos ouvir o nosso Senhor. Mas Israel, eu estava numa crise aqui que eu não estava conseguindo ouvir de Deus, achando que só perdendo o que eu podia, agora você tá me dizendo que eu não tô nem fazendo o que eu preciso fazer. Sim, mas não sou eu, é a Bíblia. Ouvir a Deus é necessário para a nossa jornada. Nós não podemos caminhar no Evangelho, na caminhada, sem ouvir do nosso Senhor. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: cambada, vocês vão até os confins da terra, vocês vão pregar o Evangelho para todo mundo, mas não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Por quê? Porque não tem como tomar essa jornada sem o auxílio e a presença do nosso doce amigo Espírito Santo. Aquele que diz se é para ir para a direita ou para a esquerda, aquele que vem atrás de nós dizendo esse é o caminho. Então nós não só podemos ouvir de Deus, nós precisamos ouvir de Deus. Em Lucas 6,46 o Senhor diz: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo? Então não dá para chamar Jesus de Senhor e não ouvir o que Ele diz. Não só isso, mas em João 10,27 Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E eu acredito que muita gente acaba olhando para essa passagem com a perspectiva invertida. Muita gente pensa: ixi, eu não estou ouvindo, então eu não sou ovelha. Quando na realidade isso pode trazer para nós paz e segurança, se a gente sabe entender que se somos ovelha, então podemos ouvir. Nós podemos ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Deus, e ouvir a Deus é simples. Lembra do episódio de 1 Reis 19, do 11 ao 13? Onde Elias está na caverna e tem uma tempestade, tem fogo e tem altos auês, mas Deus não está em nenhuma dessas coisas. Mas é quando chega aquela voz suave que Deus está ali. Sabe, muitas vezes nós esperamos algo fantástico, algo sensacional para quando Deus vai falar com a gente. E a gente imagina que tem que ser essa experiência arrepiante de anjo dando cavalinho de pau com as carretas celestial e fazendo solo de trompete. Alguma coisa vai pegar fogo e vai ter trovão e Deus vai sair do fogo para falar com você. Não que essa cena não seja incrível e que isso não possa acontecer com você, mas esse sensacionalismo e um pouco desse exagero às vezes rouba de nós a perspectiva do poder da simplicidade. Não estou dizendo que você não pode ter uma experiência marcante, tomara que você tenha uma experiência marcante, mas estou dizendo que tão importante ou mais importante do que a mega experiência é ouvir a Deus com simplicidade. Nós não podemos diminuir ou menosprezar o valor que existe quando Deus, o nosso Senhor, aquele que não foi criado, criou todas as coisas, nos dá uma dica para terminar o nosso dia melhor. Nos ajuda a tomar uma decisão na nossa vida. Nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade, a que Ele conhece melhor do que qualquer um. Então ouvir a Deus não precisa ser um som audível, mesmo que possa ser. Várias vezes o que Deus nos diz simplesmente é uma convicção inabalável. Às vezes é só uma suspeita sutil. Às vezes pode ser algo que você leu na Bíblia. Às vezes pode ser algo que veio a você em oração. Mas aqui vai uma regra muito importante para
aqueles que querem ouvir de Deus. Deus nunca, 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 jamais se contradiz. É por isso que Gálatas 1:8 diz que até se um anjo aparecer para você e pregar algo diferente da palavra de Deus, que seja amaldiçoado esse anjo, porque nada que vem de Deus vai contradizer a palavra de Deus. Esse é um nível de autoridade que existe na Bíblia. E dito isso, eu quero dar para você que quer ouvir a voz de Deus 3 conselhos, ok? Para encerrar esse vídeo de forma prática, eu vou te dar 3 conselhos bíblicos, vou te dar a fundamentação deles aqui, para te ajudar na sua busca, na sua procura em ouvir a Deus. Primeiro conselho é: busque a palavra de Deus onde ela já foi dita. Busque ouvir de Deus onde ele já falou. Tem muita gente que diz: eu queria tanto ouvir Deus. Deus não fala comigo. Tô aqui de boa, fazendo nada, Deus não fala comigo. Meu irmão, tu quer ouvir de Deus? Que tal mergulhar a cara onde ele já falou? Que jeito maravilhoso de poder conhecer ao nosso Deus. Muita gente diz que quer ouvir de Deus, mas diz que quer. Porque se quisesse de verdade, ia fazer um esforço para ouvir a voz dele onde ela já foi dita. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: aproxime-se de Deus. Tiago 4 diz que se nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. E que lugar melhor para ouvir de Deus do que pertinho dele? E entenda que Deus quer muito falar com você. Rapidinho, vamos ler Jeremias 33, versículo 3. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Deus quer te contar os segredinhos, Deus quer te contar os babados do futuro. Deus quer ter um relacionamento único e especial conosco, mas nós precisamos nos aproximar dele. Nenhum relacionamento é unilateral. E nenhuma amizade funciona se só uma pessoa é legal e gentil e interessada em fortalecer a amizade. Um namoro não funciona se uma pessoa só está interessada em manter o namoro. Um casamento não funciona se uma pessoa está disposta a lutar pelo casamento e outra pessoa é só egoísta. Então não espere que o nosso relacionamento com Deus vai magicamente estar bem o tempo inteiro se nós também não batalhamos pelo nosso relacionamento com Deus. O Deus que fez de tudo, literalmente o impossível, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Então faça um esforço. Com todo respeito, e daí que acordamos sem vontade de ler a Bíblia? Bora ler a Bíblia, bora se aproximar. E daí que cansou de orar? Bora orar. Tem gente que diz: se for pra fazer de má vontade, melhor não fazer. Cara, eu discordo. Quanto menos tu faz, menos tu quer fazer. Disciplinas espirituais requerem, adivinha só, disciplina. E Deus não menospreza esse esforço. Deus conhece o coração. Mas tem gente que pensa, porque Deus conhece o coração, que não pode fazer de má vontade. Ou será que Deus olha pro coração que até não tá com vontade, mas tá fazendo por amor e não fica feliz? Enfim, esse é o segundo conselho. Se aproxime de Deus e cresça em intimidade. E o terceiro conselho para encerrar o vídeo: persista. Não desista. Não é que você não ouviu de Deus, você não ouviu de Deus ainda, se esse é o caso. Quantas promessas nós acabamos de ler que Deus vai falar conosco? Quantas promessas a gente acabou de ler de que Deus quer falar conosco? E entenda que se Deus prometeu, meu amigo, Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, Deus não mente. Então se Deus prometeu, cara, essa promessa é uma promessa. E eu e você podemos tomar posse disso. Então não desista de ouvir de Deus. Muitas vezes a única diferença entre aqueles que ouvem do Senhor e aqueles que não ouvem do Senhor é a persistência. Eu lembro um dia com uns 12 anos de idade onde eu parei para pensar no que o Senhor diz no Sermão do Monte sobre fechar minha porta e falar com o meu Deus, e o meu Deus vai falar comigo em secreto, e eu falei: mano, como que eu não tô usando isso? E eu decidi fechar aquela porta e eu comecei a falar com Deus. E eu criei a intimidade de realmente descansar o meu coração no meu melhor amigo e conversar com ele sobre o meu dia. E de repente eu comecei a entrar naquele quarto não só para falar para Deus sobre como foi meu dia, sobre o que eu estava sentindo, sobre todas as minhas orações, mas eu comecei a entrar naquele quarto e eu comecei a ouvir o Senhor de volta. E isso muda tudo. Minha vida nunca mais foi a mesma e eu não sei onde eu estaria se não fosse pela voz que me conduz para a esquerda ou para a direita. O meu doce amigo Espírito Santo, que está junto comigo nessa jornada, a quem eu posso ouvir todos os dias. Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo possa ser útil e te ajude na sua jornada com o Senhor. E é isso aí. Valeu!